amados, feche seus olhos nesse momento agora. Que você possa agradecer a Deus e entoar os seus cânticos nesse momento a Ele. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite, Pai. Mas esse momento que estamos vivendo aqui na Tua presença, Deus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas. E que nesse momento agora, Deus, o Senhor possa estar habitando, Pai, em nossos corações, Deus. Que nesse momento agora, Deus, a Tua presença, Pai, possa estar transformando, possa estar mudando, Pai. Possa estar curando, estar inundando, estar elevando, Pai, nossos corações a Ti, Pai, nesse momento, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um grande Deus, Pai. Cremos, Pai, que só o Senhor, Pai, é exaltado, Deus. Pai, agradecemos a Ti, Pai, pelo que vivemos, Pai, nesse dia, Pai, nessa semana que estamos presenciando, Deus, na Tua presença, Deus. E pedimos a Ti, Pai, que a Tua presença já esteja aqui, Pai, que esteja transformando cada um, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é grande, Pai, que o Senhor é maravilhoso, Pai. E pedimos a Ti, Pai, as Tuas bênçãos, Pai, a Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti. Aleluia. Aleluia, Deus. Diga assim comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, você crê nisso? Você crê que Deus é grande soberanamente sobre toda a terra e céu? Diga comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, que não há outro igual a Ti, Senhor. Nos alegramos na Tua presença, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de estarmos aqui, de estarmos, Pai, separando esse momento a Ti, Deus. Nós somos gratos, Pai, pelo que temos vivido, Pai, e nós cremos, Pai, que independente das situações, o Senhor será o nosso grande Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Cante isso mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Dê uma salva de palmas aí onde você esteja nesse momento. Se alegre na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Nós cremos, Deus, que Tu és o Deus do impossível. Nós cremos, Pai, que a Tua voz, Pai, ela nos encoraja, Pai, em diversos momentos, Deus, em dificuldades, Deus, em momentos que pensamos que estamos sozinhos, Deus, a Tua voz nos encoraja, Deus. Mesmo quando tudo diz que não, Pai, o Senhor ainda assim, Pai, diz que sim e nos encoraja a prosseguir, Deus. Quando tudo diz que não, a Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível.
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Peça a Ele: e venha em meu favor, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia, creia nisso. Creia que o Deus do impossível, Ele está intervindo na sua vida. Ele está tomando já suas dificuldades sobre Ele. E você tem que crer nele, você tem que acreditar. Eu não sei o que você passa nesse momento, mas saiba que há um Deus que se preocupa com você. Há um Deus que intervém na sua situação. E Ele não nos dá nada do que nós não possamos carregar. Se o teu fardo está difícil, coloque isso sobre as mãos dEle. Entregue o que você tem, aquilo que tem te desamparado, aquilo que tem te desanimado. Entregue nas mãos de Deus. Porque o Deus impossível, Ele estará fazendo grandes milagres. Ele estará abençoando a sua vida. Creia nisso, aleluia, Deus. Nós cremos em Ti, Pai, cremos na Tua palavra, Pai. Nós entregamos, Pai, tudo que temos a Ti, Deus. Nossas dificuldades, Pai, nossas dores, nossos pesares, Deus. Aquilo que tem afligido, Pai, a nossa alma, Deus. Que nesse momento agora o Senhor possa, Pai, tomando, Pai, sobre as Tuas mãos, Deus. E haja, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, creia nisso, creia que o Deus impossível está. Ele está na sua vida. Muito boa noite, você que está nos assistindo. Mais um culto da quarta profética. Que Deus essa noite possa falar poderosamente na sua vida. Você sabe que agora é um momento especial de Deus para com você. Um momento de intimidade de pessoas amigas, de pessoas que nos amamos. É hora de você ofertar, dizimar. Está passando aí na tela o nosso QR Code, o nosso Pix. Tem aí o número da nossa conta. Você pode fazer uma transferência de onde você estiver, para que você venha abençoar essa obra do Senhor Jesus. Toda oferta, todo dízimo, tudo aquilo que nós arrecadamos aqui é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui, local e fora do nosso país, onde a gente tem a nossa missão de ajudar outras pessoas, tentar saciar a fome de algumas pessoas, de pessoas, da roupa, da comida, fazer aquilo que o Senhor Jesus
mesmo pediu para a sua igreja fazer. Nós pedimos a você que seja sincero ao Senhor, com seu dízimo, com a sua oferta, com a sua igreja, com esta obra. Você sabe que temos muitos compromissos e precisamos da sua ajuda. Seja aí uma pessoa, um colaborador da nossa obra e que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero orar por você que dizima, que oferta e que vai ofertar ou dizimar em nossa igreja. Quero orar por você nesse instante. Pai, é no nome de Jesus que somos gratos a Ti por tudo. Pelas ofertas e dízimos arrecadados neste lugar, Senhor. Que ela possa suprir as nossas necessidades, em ofertar, em investir em pessoas do outro lado do mundo, que muitas vezes nunca iremos conhecer pessoalmente, Pai. Mas estamos fazendo aquilo que a Tua palavra diz. Quando o Senhor disse, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio e me deste o que vestir. Que a Tua igreja, Senhor, possa continuar investindo. E nós, Senhor, como uma visão missionária, continuar abençoando esse povo. Dai-nos, Senhor, os recursos. Dai-nos, Senhor, força para continuar esse trabalho. Um trabalho difícil, árduo, que não vamos ver, Senhor, não vamos ver o resultado aqui na terra, talvez. Mas saberemos, Senhor, qual o efeito ele ocasionou quando chegarmos aí no céu. Se tiver uma vida, Senhor, salva, que bom será, Senhor. Mas se tiver milhares e milhares, melhor ainda, vai ser muito grande a nossa felicidade. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado e nos ajudado. Abençoa essa família, abençoa essa casa, esse irmão, essa irmã, com seu trabalho, com seus negócios, e que tudo ocorra bem na casa deles. E aonde eles colocarem a mão, venha a ser próspero e abençoado em nome de Jesus. Amém? Muito boa noite você que está nos assistindo, de tantos países que estão nos vendo. Muito bem-vinda à Igreja Vida Nova Caieiras. Você aqui do Brasil também tem a oportunidade de entrar em nossas páginas também. E também divulgar o nosso trabalho, que já chega em vários países do mundo. Esteja nos ajudando a divulgar a obra do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar sobre o socorro que vem do Senhor. O socorro tão necessário em nossos tempos. Vivemos tempos de desespero, de medo, tempos turbulentos em nossa vida espiritual. E que o medo, ele vem sucumbindo, ele vem dominando muitas mentes e muitas pessoas. Pessoas deprimidas, pessoas que necessitam de ajuda e que muitas vezes não têm aonde se apegar. E o Senhor é o nosso socorro. Socorro bem presente, como o salmista Davi disse. Ele é o Deus do socorro presente na hora das tribulações, da angústia, da tristeza. É aquele Deus que nos socorre em todos os momentos. Outrora, Davi também fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Da onde tem vindo o nosso socorro? De onde tem vindo o seu socorro? Porque o nosso socorro vem do Senhor. E por isso, hoje eu quero ler uma palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante, que diz assim, olha, 1 Reis, capítulo 17, verso 7, diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias,
Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Então, às vezes, nós não compreendemos o processo de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos aquilo que Deus quer para a nossa própria vida. E passamos por duras provas. E aqui era tempo de seca. E o profeta do Senhor estava numa situação difícil. E Deus falou com o profeta Elias para que ele pudesse ir a uma cidade chamada Sarepta de Sidom. E para ele ficar por lá, é que ele iria preparar toda uma logística para que ele fosse abençoado e abençoasse outra. Às vezes, a gente vive, né, passa por duras provas. No verso 8, 9 aí do capítulo 17, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade e fique por lá, pois ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus, em todo tempo, Ele vai procurar saciar a nossa sede, saciar a nossa fome. Ele vai procurar resolver os nossos problemas de uma forma sobrenatural. Por isso, a fé, ela é fundamental para a nossa vida. Por isso, a fé é o que nos vai manter vivo durante os momentos difíceis e de lutas que estamos vivendo. Às vezes, Deus nos prova, como provou Abraão, como provou Isaac, Jacó e tantos outros homens de Deus, e que nos prova diariamente, para ver se verdadeiramente temos fé na sua palavra e nele. Porque Deus é Deus de relacionamento, e Ele quer se relacionar ativamente com o seu povo, com a sua igreja, com cada um de nós. Por isso precisamos colocar em prática a nossa fé. A luta ou a prova nada mais é do que um momento de nós podermos nos aproximar e depender mais de Deus. Deus provou Elias, ordenou-lhe que fosse até a Sarepta, uma cidade pequena, uma cidade que não tinha nenhum recurso, uma cidade pobre, perto do mar. Foi para lá que Deus o mandou. Às vezes, eu e você somos enviados a lugares que não nos agradam. Por quê?
Porque Deus tem os seus propósitos para conosco. Muitas vezes, para nos livrar do sofrimento maior, para nos livrar diretamente, como aqui, como o profeta, da seca. Deus nos envia a lugares que muitas vezes nós nem imaginamos. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus tem o seu controle sobre todos nós. Por isso Ele deu a ordem. E a nossa função como servos de Deus, do Deus Altíssimo, é ouvir e cumprir esse chamado, esse envio do Senhor. É ir e fazer a obra do Senhor. Elias fez aquilo que lhe foi ordenado e Deus assim o abençoou. Nós vemos que muitas vezes pessoas são enviadas para o campo missionário, sem saber o que vai acontecer em um país diferente. Muitas vezes Deus nos envia a lugares que não conhecemos, a cidades, a povoados, para ir e levar uma palavra de vida, de salvação, de cura. Deus, Ele está dando ordens muitas vezes para nos deslocarmos do nosso conforto, para sairmos da nossa caixinha, do nosso conforto, daquele lugar que nos dá segurança, para dependermos totalmente dEle. E é isso que Deus quer nos mostrar essa noite, que é hora de nos começarmos a depender mais de Deus e viver uma vida de intensidade com o Senhor. Imagina você, o profeta Ezequiel, ele foi enviado a um vale, onde havia somente ossos secos, cadáveres, e não havia vida alguma naquele lugar. Talvez Deus está nos enviando a lugares terríveis, mas para levarmos vida, para levarmos prosperidade e bênção àquele povo. Eu lembro de um testemunho que foi dado por um amigo meu lá de Costa Rica, o apóstolo Acunha, ele dizendo sobre um dos missionários que foram enviados para uma certa localidade na África. E disseram que a igreja havia ganhado um terreno, mas o terreno que a igreja ganhou era um terreno um pouco distante, um lugar seco que não nascia nem capim de tão ruim que era a terra. E quando chegou um pastor lá, o missionário enviado por Deus, ele começou a andar por aquele lugar onde havia ganhado para construir a igreja. E ele começou a profetizar vida naquele lugar que havia somente seca. Passou algum tempo, começou a surgir uma grama aqui, outra ali. Passou um tempo, aquele terreno se tornou tão verde, tão bonito, que era algo de atração para todo aquele povoado, para toda aquela cidade. Eu quero te dizer que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. Porque estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Deus nos envia a lugares que jamais iríamos entender ou compreender o porquê. Deus provou Elias dizendo que uma viúva pobre iria sustentá-lo. Imagina você, a situação difícil, e ser ajudado por uma viúva, e ainda pobre. É muito difícil de compreender essa lógica, não existe lógica, mas existe o milagre de Deus. E quando Deus quer realizar esse milagre, é algo sobrenatural. Seria melhor se fosse uma pessoa, uma viúva rica, que aí ele poderia ficar tranquilamente lá, mas Deus queria mostrar muito mais do que ele mostrou para Elias. Deus nos prova para dependermos dele, pois Deus, ele é soberano, ele sabe das coisas,
Ele está no controle de todas as coisas. No livro de Isaías, capítulo 55, o verso 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quer dizer, Deus está dizendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre o céu. Deus é o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, o salmista diz no Salmo 18, verso 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito. E a palavra deste Deus, do Senhor, é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam, ou para todos aqueles que nele creem. Se você buscou a esse Deus para servir, para depender dele, creia que ele é um Deus real, mesmo invisível, mas real. Ele está em todos os lugares. A sua onipotência, a sua onipresença, ela é manifesta todo o tempo na face da terra. Ele não está longe dos problemas, não. Deus está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus anda conosco, pois Ele é o Paracletos de Deus, ou o Paracletos, que é Deus. Ele está dentro de nós e ao nosso lado. Ele está nos direcionando, nos levando por caminhos que não compreendemos. Mas Deus é Deus, que faz milagres acontecer, que faz surgir a relva onde há sequidão, aonde Ele faz surgir a água de uma mina, aonde não havia nada. Talvez você está no meio de uma grande sequidão na sua vida financeira, ou na sua vida sentimental, na família, ou em tantos outros lugares. Talvez as portas estão fechadas para você, mas eu quero te dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Ele quer mudar a sua história, a sua vida. Ele quer mudar e fazer coisas novas acontecer. Mas só depende de você, só depende da sua vida. Você está sendo provado por Deus. Não murmure, não reclame. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que Ele o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, Deus está agindo sobre todas as coisas, sobre todos os seus problemas. Quer dizer, você não está sozinho. Até parece que você está só, mas não está. Deus está no controle da sua vida e quer te abençoar. É só você depender dEle para que Ele possa agir de uma maneira sobrenatural. Você precisa começar a agir em fé, colocar a sua fé em prática, porque isso agrada a Deus. Porque Deus ama aquelas pessoas que exercitam a sua fé nele. E Deus está pronto a te abençoar. A própria Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar ao Senhor da nossa vida, da sua vida, confia e comece a acreditar que Ele pode. Em segundo lugar, ele fala da importância da obediência e da fé daquela mulher. O verso 10 em diante diz assim, olha, e ele foi
Elias, o profeta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e a perguntou: pode me dar um pouco da água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Quer dizer, para uma viúva pobre, ele nem conhecia o contexto da vida dessa mulher. Ele não sabia o que estava vivendo esta mulher. Ele não sabia o que essa mulher estava passando. O que ele sabia é que Deus o mandou até aquele lugar. E colocou aquela mulher diante dele, porque Deus havia projetado algo maravilhoso para acontecer. Deus queria não somente abençoar o profeta, mas abençoar toda aquela família. Por quê? Pela obediência. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção. Primeiro, é a atitude do profeta. Ele foi enfático, ele foi direto para ela. E ele disse: olha, me traga aí um jarro, me traga aí um pouco de água, numa jarra, para beber. Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Ele foi direto nas suas necessidades. E ele se levantou. Em segundo lugar, ele se levantou, ele foi direto para cumprir o seu chamado, a sua lei, aquilo que Deus havia determinado. Ele foi até um pouco agressivo com aquela mulher, mandou que ela fizesse um bolo para ele, sem saber a condição financeira, sem saber a condição que aquela mulher estava vivendo. Ele não sabia da miséria na qual ela estava passando, ela e toda a sua família. Tudo que ele foi, tudo que ele fez, que o profeta fez, foi obedecer aquilo que Deus havia lhe ordenado que ele fizesse. E também Deus nos mostra aqui, nos chama a atenção, a maneira como a viúva agiu. O versículo 15 nos diz que ela foi e fez segundo a palavra do profeta Elias. E isso não lhe foi tão fácil, pois no verso 12, ela diz assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela argumentou com o homem de Deus. Ela falou as suas razões, aquilo que ela estava vivendo. Mas sabe o que ela fez? No final de tudo, ela obedeceu o que o homem de Deus havia falado. Não lhe era nada fácil cumprir com o que ele tinha pedido. Tirar da boca do filho para dar ao profeta. Nossa obediência, irmãos, a Deus e nossa fé nos levam a ter atitude semelhante. Quando nós cremos, muitas vezes nós abrimos mão do nosso conforto para abençoar outros. Quantas vezes tiramos da nossa despensa para suprir a necessidade de um irmão? E muitas vezes nós temos pouco, e aquele pouco nós dividimos e contribuímos com a obra de Deus. Muitas vezes queremos investir na obra missionária, e quando o pastor, o líder fala sobre a oferta, sobre o dízimo, sobre as primícias, pessoas ofertam aquilo que elas têm, e muitas vezes eles têm somente aquele dinheiro, mas eles dão com amor e com fé. Certa feita, estávamos aqui no culto e falei sobre a oferta e a necessidade da igreja. E um dos irmãos que estava aqui nos visitando,
amigo meu, ele falou que aquele dia ele tinha só o dinheiro da condução da semana, porque não tinha recebido e iria receber mais para frente, algo assim. E ele deu tudo o que ele tinha. E ele não sabia como iria fazer para pegar o ônibus nos outros dias. O que ele iria fazer para trabalhar. Mas ele fez o que Deus colocou no seu coração. Ele entregou com fé a sua oferta. Não era muito, mas era de coração. Era a oferta da viúva. Ele foi e entregou tudo aquilo que ele tinha. Ele confiou que Deus não deixaria ele passar vergonha em lugar algum, que Deus iria suprir a sua necessidade. Ele entregou a sua oferta, foi para casa, alegre, feliz com a palavra, com o que Deus falou com ele. Na segunda-feira ele foi trabalhar, ele sabia que não tinha recurso nenhum. Seu cartão que passa no ônibus e no metrô estavam vazios, não tinha créditos. Mas ele foi pela fé e passou o cartão no ônibus, passou o cartão do metrô. Por toda uma semana ele trabalhou e não faltou o dinheiro e nem a passagem. Deu muito mais do que ele tinha até ele receber. Veja bem, Deus fez esse pequeno milagre, mas é um milagre. Só quem recebe o milagre sabe a importância dele. Pode ser algo pequeno, como uma passagem de ônibus. Pode ser uma cura de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago nas costas, não importa onde. Diga algo pequeno, mas que Deus realizou na sua vida. Isso é importante. Isso mostra que Deus está com você. A nossa fé, ela pode mover montanhas, ela pode mudar história. E Deus quer mudar a sua história. A nossa obediência a Deus e nossa fé nos levam a ter atitudes semelhantes àquela mulher e a esse irmão que nós falamos. Nossa obediência agrada o coração de Deus. Nossa obediência, ainda que ela seja difícil, mas temos que obedecer. Temos que vivê-la intensamente diante de Deus. E por último, eu quero te falar sobre a fidelidade de Deus em nos recompensar. O verso 16 ao 24, a gente vê aí algo tremendo de Deus. Diz assim: pois a farinha, depois de ela vivenciar tudo aquilo, de ela ofertar ao profeta, fazer o bolo, fazer tudo aquilo que ele pediu, houve prosperidade na sua casa. E do verso 16, vem a recompensa. Pois diz assim, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quer dizer, o meu ofertar, o meu cumprir e ser obediente, gera recompensas espirituais sobre a minha vida. Deus não vai deixar você passar fome pela sua obediência à sua palavra. Deus não vai deixar você sofrer humilhação por causa da sua obediência à palavra. A Bíblia diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 ao outro lado, mas você não será atingido. Sabe o que isso quer dizer? Que as lutas virão de todos os cantos, mas nada vai poder te abalar em nome de Jesus. Oh, aleluia! Porque eu sei que Deus irá nos recompensar pela nossa obediência e fé, como Ele fez com aquela viúva, com aquela pobre viúva.
Tanto a farinha como o azeite não faltaram. Deus é Deus de provisão e não deixa faltar nada. Não deixou faltar na casa daquela mulher. Não vai deixar faltar nada na sua casa. A viúva, o filho e Elias comeram, a Bíblia diz, comeram muitos dias. Está lá no verso 15. Quer dizer, a provisão chegou por causa da fidelidade daquela mulher, que pensava já na morte dela, do seu filho, da sua família, mas todos comeram por muitos dias daquilo que ela tinha dentro da sua casa, que era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Talvez você está vivendo essa história. Talvez você tenha, olha para a sua despensa, tem pouco, e daqui a pouco alguém bate à sua porta pedindo uma ajuda, um socorro. E você faz com amor, porque divide aquele pouco que você tem, e você vai ver que nunca irá faltar alimento na sua casa, para a glória do Senhor Jesus. Deus recompensa aquela pobre viúva de uma maneira sobrenatural também. Passando um tempo, seu filho fica doente e morre. O menino estava morto, mas havia uma promessa de Deus sobre aquela casa, sobre a vida daquela mulher obediente à palavra do Senhor. Ela chamou ao profeta e ele foi até lá e orou sobre o menino por 3 vezes, e ele voltou à vida. E ele entregou esse menino que estava morto à sua mãe. O Senhor o ressuscitou. O Senhor quer ressuscitar os seus sonhos, que talvez estava morto. O Senhor quer ressuscitar a sua vida espiritual. Deus quer te dar nova todas as coisas. Deus quer mudar a sua história. Só depende de você obedecer e ser fiel à palavra do Senhor. É sempre assim. Deus tem prazer em nos abençoar e nos recompensar. Deus tem prazer. O que está te faltando hoje? Comida? Roupa? Se você precisa de dinheiro para pagar as dívidas, talvez trabalho, saúde, paz, tranquilidade. O que você está precisando hoje? O Deus de Elias é o mesmo Deus e sempre será. Ele é o nosso Deus. Você está sendo provado, passando por lutas? Elias foi. Você está sendo desafiado como aquela pobre viúva? Faça o que Deus lhe ordenou. Não discuta, obedeça. Seja fiel ao Senhor. Busque a Deus com intensidade e você verá os milagres acontecer na sua vida, na sua casa. Deus vai abençoar você pela sua obediência. Pega um pouquinho que você tem e dedique a Deus. E você verá a glória do Senhor se manifestar. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Quer dizer, haverá prosperidade na sua casa. Nada vai faltar. E por último, Deus não muda. O Deus de Elias, o Deus daquela pobre viúva, também é o nosso Deus. Ele está atento com o que está acontecendo com você. Ele está atento ao que está acontecendo na face da terra. Não estamos sozinhos, não. Até pode parecer, mas é porque nossos olhos espirituais estão fechados. O Senhor diz para você abrir os seus olhos e você vai ver o exército do Senhor cercando você para te abençoar.
Deus quer operar maravilhas através da sua obediência, através da sua palavra. Ele fará o impossível para te abençoar. Que essa palavra possa mudar a sua história, que essa palavra possa mudar a sua vida, e que a partir de hoje, tudo novo comece de uma forma sobrenatural. Que o novo de Deus venha sobre você, que venha a prosperidade, que venha a cura, que venha os milagres. E que o Deus de Elias, que é o meu Deus, que é o seu Deus, esteja agindo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, te guardar e te livrar de todo o mal. Que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pois eu lanço sobre você uma palavra de vida, de paz e de vitória. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.